De todos os personagens adaptados para o show, os irmãos Lannister estão entre os que mais mudaram, mas nem sempre da mesma forma. Até a 4ª temporada era possível dizer que essas mudanças foram organicamente adaptadas, em cada personagem. A partir da 5ª, o show tomou uma decisão consciente de se afastar cada vez mais dos livros. Interessante notar que essa decisão foi feita ao mesmo tempo em que os produtores do show, David e Dan, se encontraram com o autor das Crônicas de Gelo e Fogo, o George R. R. Martin, para discutir exatamente o final da história. O ponto que eu estou tentando chegar aqui é que desde 2014 os produtores sabiam do final. E desde a 5ª temporada, eles escolheram realmente modificar as tramas dos personagens Tyrion, Cersei e Jaime, apesar do fato que eles mesmos disseram que eles queriam saber do final para poderem organizar as temporadas de acordo com esses finais. Tenho que notar que o George R. R. Martin realmente disse que ele não sabia de todos os detalhes, de todos os personagens. Então é possível que o David e o Dan eles tenham realmente usado as 2 últimas temporadas, a 5ª e a 7ª temporada, para cobrir muito do que o George R. R. Martin não especificou para eles, muitos detalhes. Mas eles vão chegar, pelo menos com os personagens principais, no mesmo lugar. No caso de Jaime e Cersei, eu vejo como as principais razões para eles terem realmente mudado as tramas dos personagens, mesmo sabendo como eles acabariam, por 2 razões. Uma é em termos econômicos, eles estavam realmente, como eu já disse, usando os personagens que eles já tinham estabelecidos, para mover as tramas. E a outra é mais interessante, é pela questão do tempo. Tramas como a da Daenerys e do Jon, elas estavam levando mais tempo para se desenrolar do que a do Jaime e a Cersei. Então, nas últimas 2 temporadas, isso significou que o Jaime, que estava em redenção, ele teve que dar meia volta e se unir a Cersei de novo. E como eles fizeram isso? Bom, nos livros, o Jaime ele já está com a Brienne, ele não está com a Cersei já faz muito tempo. Mas no show, eles deram para o Jaime tramas de personagens terciários nos livros, que são o Sir Balon Swan e o Sir Aerys Oakheart. Dramaticamente, foi interessante para o Jaime, como pai, estar presente na morte da Myrcella. E essa morte deu uma desculpa muito frágil, mas uma desculpa ainda para que ele voltasse a ter um envolvimento romântico com a Cersei. A trama da Cersei, desde a 6ª temporada, tem tido elementos da trama dos livros do Aegon, que é um pretendente ao trono, e do Jon Connington. Na 6ª temporada, nós tivemos o Qyburn e a Cersei assassinando e eliminando Kevin Lannister e o Pycelle, que foi um movimento feito pelo Varys nos livros, que o Varys, na verdade, ele não está com a Daenerys, mas estaria com esse Aegon nos livros, E na 7ª temporada eles foram até um passo além e eles tiveram a Cersei querendo contratar os serviços da Companhia Dourada. E agora vamos comparar as mudanças feitas nas tramas do Jaime e da Cersei com as mudanças feitas do Tyrion. Bom, desde a 5ª temporada, basicamente, os produtores mantiveram os mesmos elementos da trama do Tyrion, do livro para a adaptação. A única diferença é que ele se encontra com a Daenerys já na 5ª temporada, o que não aconteceu nos livros. Fora isso, o Tyrion vai para Pentos, organizada a viagem pelo Varys. O Tyrion acaba sendo sequestrado pelo Jorah, mas ele consegue chegar a Meereen no final. A grande mudança do Tyrion entre os livros e a série são as motivações e a própria personalidade do Tyrion. Os produtores eles estão fazendo um grande esforço em pintar o Tyrion como um pacifista, um diplomata, uma pessoa que não gosta de violência. Eles constantemente têm o Tyrion, que é um homem que assassinou
o pai dele, né, e a amante como alguém que não gosta de violência, né? E uma pessoa que usou o wildfire, que é um elemento horrível, né, em guerra, ele como uma pessoa que seria contra o uso de fogo, né, pela Daenerys na guerra. E isso nos leva à primeira conclusão desse vídeo. O Tyrion foi o personagem que mais mudou na adaptação. Visto que nos livros ele continua sendo um personagem simpático, no entanto, ele é um personagem muito mais escuro, né? Eu não posso deixar de falar isso 1000 vezes. O Tyrion dos livros não é esse diplomata, não é esse pacifista e não vai ser, porque ele é um Lannister. E nas próprias palavras do George R. R. Martin, o Tyrion é um vilão, tá? Ele falou desde 1999, numa entrevista para a Amazon, que é o personagem que ele mais ama escrever, o Tyrion, mas que ele é o vilão da história. Essa entrevista vocês vão ter dificuldade de encontrar na internet, mas está lá, e desde então o George R. R. Martin ele não fala mais em Tyrion como vilão, ele fala em Tyrion simplesmente como o personagem que ele mais gosta de escrever. Minha interpretação é que o George R. R. Martin viu que ele falou demais, né? E ele está tentando esconder o jogo aí. O George R. R. Martin ele tem heróis, tem vilões. Daenerys e Jon são os heróis. Ele já deixou claro que os heróis, na cabeça do George R. R. Martin, não são as pessoas que sempre fazem as coisas certas. O Jon e a Daenerys, eles erram. Mas os heróis, para eles, são as pessoas que sonham, que querem mudar o mundo, fazer o mundo um lugar melhor do que eles encontraram, que é exatamente a fala que eles deram para Daenerys na 6ª temporada. O final vai ser um final feliz. Vai acabar com vitória. O George R. R. Martin já disse, vai terminar com a vitória dos heróis, vai terminar com a vitória da humanidade. Mas os heróis ficarão mudados pela experiência e o mundo estará em ruínas. Vai ser um final baseado no final do Senhor dos Anéis, mas com realmente um gosto um pouquinho mais amargo. E isso também nos leva à segunda conclusão. Se os produtores realmente mudaram tanto o personagem do Tyrion, né, para eles chegarem ao mesmo final do George R. R. Martin, sendo o Tyrion um vilão, vamos assim dizer, né, como mesmo George R. R. Martin disse, eles vão ter que realmente basear o final do Tyrion nas novas motivações do personagem Tyrion da série de TV. Eles vão ter que usar as motivações boas dele para atos que possivelmente vão complicar a vida dos heróis, que é a Daenerys e o Jon. E nós podemos ver isso claramente no relacionamento do Tyrion com a Daenerys, como as intenções do Tyrion, apesar de serem boas, estão realmente causando danos à campanha da Daenerys, e como ele, mesmo estando ao lado dela, como ele não consegue perceber qual é a humanidade da Daenerys, né? Desde a 6ª temporada, é claro que quem é a rainha louca é a Cersei. Ela que é a pessoa que está ligada ao Wildfire e ela que fica realmente excitada sexualmente com execuções. A Daenerys não fica excitada sexualmente com execuções e a Daenerys usa o fogo do dragão. Então a Daenerys não é o pai dela, né? O análogo ao pai dela, que é o Rei Louco, é a Cersei. No entanto, né? Quem é que fica lembrando toda vez desse pai louco em relação a Daenerys? É o Tyrion. Somente o Tyrion faz essa conexão. O Varys ele não faz essa conexão na frente da Daenerys, mas só o Tyrion faz. Bom, qual é a história do Tyrion na 5ª temporada? A história do Tyrion na 5ª temporada é que ele quer encontrar um novo caminho para ele. Na 6ª temporada ele quer fazer um trabalho bom em Meereen. E na 7ª temporada, o que ele faz? Ele comete erros e ele duvida. Ele comete erros em analisar a situação de Westeros, né? Em enfrentar duas pessoas que ele conheceu a vida toda, que é a Cersei e o Jaime. E ele duvida da Daenerys, das motivações da Daenerys. Ele não a conhece. Vamos comparar o Tyrion com o Grey Worm, com a Missandei e com Jorah. Eles em nenhum momento duvidam da Daenerys, né? Eles escutam a Daenerys,
dão conselho para Daenerys, eles aceitam as decisões da Daenerys. O Tyrion não aceita as decisões da Daenerys, ele está sempre questionando. O Tyrion não estava presente, por exemplo, quando a Daenerys libertou os escravos, né? Ele está basicamente presente quando a Daenerys está em momentos realmente de baixa. E o George R. R. Martin já disse que o próximo livro, que é o Winds of Winter, né, que ele vai mostrar todos os personagens principais em pontos baixos. Então a gente pode ver que a 7ª temporada e a 6ª temporada foi onde realmente a Daenerys fez coisas mais questionáveis. A partir daí ela não vai mais fazer coisas questionáveis. Agora voltando aos livros. Enquanto na série nós temos a Cersei sendo realmente comparada com o Tywin em termos de inteligência e sagacidade pelo Tishon Stories, nos livros quem é comparado com o Tywin é o Tyrion em termos de sagacidade, em termos de inteligência, em termos de usar estratégia. Na série, nós não temos o Tyrion, na verdade, brigando com o Jaime, saindo chateado com o Jaime quando ele parte para Pentos. Ao contrário, a série eliminou a parte em que o Jaime conta para o Tyrion, né, o que aconteceu com a primeira esposa do Tyrion. Então, Tyrion vai embora ainda amando o Jaime. E a grande questão do Tyrion sempre é que ele é um Lannister e que ele trabalha pela casa Lannister. Ele faz o melhor por Lannister, sempre, mas ele não é reconhecido como tal. E isso me leva à terceira conclusão, que na série de TV, o Tyrion realmente terá que manter esse amor à casa Lannister, tá? E que ele vai ter que cumprir o destino que o George R. R. Martin realmente escreveu para ele. Mas não por ambição ou por ódio, como nos livros, a ambição dele sendo Castle Rock e o ódio dele agora tanto pela Cersei como pelo Jaime, mas por causa do amor que ele tem pelo irmão e pela família. Agora eu proponho que analisemos as principais decisões do Tyrion na 7ª temporada, né? Mas levando em consideração as conclusões que eu cheguei até agora nesse vídeo. Principalmente que o Tyrion ainda está emocionalmente ligado à casa Lannister e que as derrotas militares sofridas pela Daenerys nada mais foram do que tentativas do Tyrion de salvar a vida do irmão e, em consequência, salvar a vida da irmã. Bom, ele começa a temporada convencendo a Daenerys a não atacar o castelo diretamente, né? O que daria uma vitória imediata. Se ela matasse a Cersei, ela teria realmente Westeros, né? E o que ele propõe? Ele propõe tomar Castle Rock por uma via militar, mas não um combate direto. E ele propõe, basicamente, esfomear a cidade de Porto Real, o que é uma coisa altamente cruel e horrível de se fazer, né? Bom, a Daenerys aceita essa sugestão e eles começam a ter derrotas ali, né? O Tyrion sabe que a Cersei ela nunca iria negociar vendo as pessoas morrerem na cidade dela. Ela não liga para as pessoas. Quem ligaria seria o Jaime. Então ele estava meio que esperando, né, que o Jaime convencesse a irmã. Ele está sempre esperando que o Jaime convença a irmã na 7ª temporada. Bom, essa estratégia não funciona. E a Daenerys toma a iniciativa de atacar militarmente as forças de Lannister e do Stark. Então, o passo seguinte do Tyrion é convencer Jon e Daenerys a entrarem numa missão basicamente suicida para que eles convençam a Cersei, ou convençam o Jaime a convencer a Cersei, né, de que eles devam se unir para lutar contra esse inimigo. Bom, isso não faz o menor sentido, porque naquele momento quem estava ganhando a guerra era a Daenerys. Ela não tinha que oferecer trégua nenhuma a Cersei, né? Mas tudo bem, ele convence. E o que acontece? A Daenerys perde um dragão, né? O Jon, que é o rei do norte, ele quase morre. E eles vão para esse encontro diplomático com uma terrorista que já matou gente pra caramba em encontros diplomáticos, né? Vamos por assim dizer.
e que não deveria ser tratada como uma rainha, né? Mas o Tyrion os convence, então eles vão. Então nós temos um encontro no estábulo real, onde a Cersei, obviamente, não quer ajudar ninguém. E ela vai embora. Onde é o estábulo real dos dragões? Ele é numa parte externa a Porto Real. Na verdade, nos livros ele ainda está dentro da muralha de Porto Real, mas ele está realmente já quase saindo da muralha. Não há menção de Wildfire sobre aquele lugar, tá? E nós temos uma situação em que a única pessoa que está querendo guerra, que é a Cersei, é uma pessoa que ela já ignorou todas as regras da diplomacia, né? Mas, de alguma forma, o Tyrion convenceu 2 monarcas a estenderem regras de diplomacia a uma terrorista. Né? Essa terrorista agora não só está realmente dizendo não vou ajudar, como ela está botando em perigo o futuro do esforço de guerra contra os zumbis. Qual seria a decisão mais acertada? Seria assassinar essa pessoa e acabar a guerra lá e economizar os recursos e salvar milhares de vidas, né? Ali. E quem poderia fazer isso? A Daenerys, porque a Daenerys tem o Drogon. Ela poderia chamar o Drogon e falar, olha, tem essa pessoa ali, vai lá e mata. E acabaria ali. No entanto, não foi isso que nós vimos. Nós vimos o Tyrion antes que chegasse a essa questão, né? Porque a Daenerys estava ali se perguntando, e agora o que nós fazemos? Ele fala, não, eu vou falar com a minha irmã. E ele vai para o encontro secreto com a irmã dele. E nós chegamos ao encontro entre a Cersei e o Tyrion. Eu estou ciente que há muitas teorias que especulam o que aconteceu quando a câmera cortou, depois que o Tyrion descobriu que a Cersei estava grávida, uma descoberta que, na verdade, os produtores da série já deixaram claro na entrevista depois do episódio, que foi de propósito que a Cersei o levou a descobrir, tá? Eu só vou falar do que nós vimos na tela. E o que nós vimos na tela já é o bastante para especular aqui. Nós vimos o Tyrion se desculpando a Cersei, né? Falando que ele não teve culpa, ele amava a Myrcella, então ele não teve culpa do que aconteceu com a Myrcella em Dorne, se desculpando basicamente pela morte do Tywin, lembrando a Cersei que ele nunca lutou contra a casa Lannister, que pelo contrário, ele tem convencido a Daenerys a não matá-la, né? E que é ele que está realmente salvando a casa Lannister naquele minuto da morte. Bom, isso me leva à 4ª conclusão, né? Nós já vimos que o Tyrion, a lealdade dele com a Daenerys, ela pode ser questionada, né? E que ele termina a temporada exatamente admitindo a Cersei que ele ainda está emocionalmente ligado à casa Lannister, né? E isso é muito preocupante, porque nesse momento é que os 3 irmãos Lannister, os arcos deles começam a convergir e começam a ir para onde irá nos livros. E para onde irá nos livros? Bom, essa é a parte da especulação, né? Bom, nos livros é mais claro que o destino da casa Lannister é cair, como o destino da casa Frey é cair por conta do que eles fizeram, que eles quebraram as leis de deuses e homens com o assassinato do Robb Stark nas Torres Gêmeas, né? Nos livros nós temos a Lady Stoneheart matando Lannisters e Freys de forma desenfreada nas terras dos rios, nas terras fluviais, né? E na série de TV nós não temos tantos Lannisters assim, e como mesmo a Cersei fala, eles são os Lannisters que são importantes, são os 3. Então o destino da casa Lannister é o destino da casa Frey. E qual foi o destino da casa Frey? Voltando para a série, foi realmente ser eliminado pela Arya Stark, né? E como eu imagino que deve se fazer a queda da casa Lannister na série, eu acredito que deve ser feito não através da violência da Lady Stoneheart,
Possivelmente a Arya pode vir realmente a matar a Cersei, mas eu imagino que eles vão realmente usar o amor do Tyrion na série, né? A possível deslealdade do Tyrion na série, porque eles estão fazendo um contraponto muito forte do Tyrion com o Theon Greyjoy, tá? Quando o Tyrion realmente é feito primeiro-ministro, né, pela Daenerys, ele usa basicamente as mesmas palavras que o Theon Greyjoy usou, tá? Quando o Robb Stark foi feito rei, né? O Theon Greyjoy também perguntou: você deve estar com medo, né? Isso é muito bom. E foi basicamente o mesmo diálogo com o Tyrion. E o que nós vimos com o Theon Greyjoy? Vimos que ele tinha todas as intenções do mundo de ser leal ao Robb Stark, mas o momento que ele entrou em contato com a família dele, num encontro secreto que era realmente para fazer uma aliança ali, né? Foi o momento em que ele traiu o Robb Stark. Então o Jaime é que é o ponto principal, tanto para Cersei quanto para o Tyrion naquele momento. Se vocês voltarem a ver a cena da Brienne com o Jaime no estábulo real, ele não está questionando a Cersei, a decisão dela de não se aliar aos nortistas naquele momento. Pelo contrário, ele fala para Brienne que ele não vai tentar convencer a Cersei e vai seguir a Cersei. O Jaime só cria problemas quando ele vê que o Tyrion realmente está acreditando que a Cersei vai, né? E que a Cersei não falou para ele, para o Jaime, dos reais planos dela, ou seja, ele só cria problema porque a Cersei mentiu para ele e se aliou ao Euron Greyjoy sem o Jaime saber. Além disso, eles têm uma visão oposta do que seria o futuro do filho deles. O Jaime, ele quer salvar a humanidade porque ele não quer que o filho dele se transforme num zumbi. A Cersei não, ela já pensa que é melhor ficar no sul. Se eles perderem no norte, eles vão para um outro lugar, né? Ela quer garantir o futuro do filho deles no Trono de Ferro ou num outro lugar que não Westeros. E é por isso que eles brigam no final, não porque o Jaime discordou da decisão da Cersei, e sim porque a Cersei mentiu para o Jaime. Então, quando o Jaime chegar no norte, ele chegará sozinho, e a única pessoa que ele vai ter aliada a ele é o Tyrion e possivelmente a Brienne, né? Mas a Brienne ela não tem um papel tão grande quanto o Tyrion. Ele vai falar da traição da Cersei, vai falar que não só a Cersei não vai mandar tropas para o norte, mas como ela está aproveitando o tempo que eles estão se preparando por essa guerra para se preparar para a guerra no sul, né, trazendo a Companhia Dourada, e isso já é suficiente para gerar um desconforto com o papel do Tyrion, porque foi o Tyrion o arquiteto dessa tragédia toda. Só para vocês terem uma ideia, né, há muitas passagens nos livros que indicam que o Tyrion realmente vai ter um papel desastroso no campo da Daenerys. E relendo algumas coisas, eu até começo a me perguntar se a morte do Viserion, que foi mostrada na série, por conta, vamos ser sinceros, de uma decisão, de um plano do Tyrion, né, de ir atrás dos zumbis, se isso não vai ter uma contraparte nos livros, porque há uma passagem em que o Tyrion está jogando Sivace, que é esse jogo tipo xadrez, e ele tem uma peça de um dragão branco ensanguentado, né? Então é possível que também nos livros o Tyrion seja o responsável de forma indireta pela morte ou pela perda da Daenerys do dragão Viserion também. E há muito mais passagens do Tyrion no campo da Daenerys, já ele cometendo vários pequenos erros. Ele convence o Aegon, que é o pretendente, a ir para o Westeros primeiro, sem se aliar a Daenerys, né? E ele já começa fazendo um grande avanço nas terras da Tormenta, né? Sem a Daenerys, esse pretendente. E ele continua arquitetando planos sem o conhecimento da Daenerys, porque ele não conhece a Daenerys nos livros.
E só para concluir aqui, qual seria o destino do Tyrion, qual seria o destino do Jaime e qual seria o destino da Cersei? Bom, a Cersei ela acredita desde o momento que ela nasceu que ela e o Jaime vão morrer juntos. E é um pensamento que até a faz feliz. Como a Cersei é a vilã e como o Jaime está em redenção, eu simplesmente acredito que isso não vai acontecer, né? A teoria do Valancourt, eu acredito que seja ou a Arya matando a Cersei, ou o Euron Greyjoy. E nos livros, ela aparentemente ela tem não é um plano, mas há pistas de que ela vá terminar em Castle Rock. Quanto ao Tyrion, apesar da motivação ser diferente entre a série e os livros, o destino deve ser o mesmo. O Tyrion é um dos personagens principais e o George R. R. Martin já deve ter revelado qual é o final do Tyrion, porque o George R. R. Martin sabe do final do Tyrion desde o primeiro livro. O Hélio e a Linda, que são colaboradores do George R. R. Martin, já confirmaram, a editora dele também já confirmou, que o destino do Tyrion tem um prenúncio já no livro Game of Thrones. E se você for ver o livro, né, com os olhos de ficar procurando o que seria indício de final para cada personagem, você encontra coisas, sim. Eu encontrei em fóruns uma passagem que estava muita gente interpretando como se o Tyrion fosse morrer realmente velho no seu sono, né? E essa passagem é essa, que ele está indo para a muralha com o Jon Snow. Os dois são os últimos a ficarem acordados, porque o Jon Snow ele tem que guardar o campo, né? E o Tyrion, a última coisa que ele vê antes de entrar na tenda dele para ele dormir, né, na noite, é o Jon Snow olhando para as chamas, né, com uma cara impassível. Então pode ser que a casa Lannister morra com o Tyrion, né, ele velho, ainda a serviço do Jon e da Daenerys, e morrendo sem filhos, mas também pode ser interpretada essa passagem como uma execução, né, de um traidor por um rei Targaryen, uma execução pelo fogo também. E isso só o tempo dirá, e cada um tira a conclusão que quiser dessa passagem. E eu gostaria de saber qual seria a conclusão de vocês para o final do Tyrion. Não seria realmente doce e amargo ao mesmo tempo, né, que os heróis eles triunfassem, mas que um dos personagens que nós mais amamos se tornasse, na verdade, um traidor no final?